Olá a todos, vamos falar um pouco hoje sobre o uso das ervas na Umbanda? Bem-vindo a todos ao canal Vozes de Umbanda, meu nome é André Luiz e eu sou o dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá aqui em Pirassununga, São Paulo. E hoje, dentro da minha tradição, é lógico, dentro daquilo que prega a Umbanda Esotérica, eu vou falar alguma coisa sobre o uso, como a colheita das ervas, como é que é o uso, para qual finalidade. Eu vou falar também sobre a identificação de algumas ervas, se ela é masculina, se ela é feminina, para que ela serve, como que se pode fazer o banho, certo? Então, antes de tudo, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a difundir o bom nome da Umbanda aos quatro cantos. Se inscreve, ativa o sininho, que aí você vai receber as notificações. Tá? E a gente precisa dizer, antes de tudo, qual que é a finalidade do banho que você vai fazer. Porque a gente tem o banho litúrgico, a gente tem o banho de limpeza, a gente tem o banho de descarrego, a gente tem o banho de preparação. Então depende daquilo que você vai fazer o banho. E é muito legal, antes da gente partir do princípio do tipo de banho, quais são as ervas que vão ser usadas. Essa questão de erva usada na Umbanda, ela vem muito antiga, vem lá da tradição, tanto do candomblé, que sem folha não se faz nada no candomblé, que a Umbanda, ela teve uma grande influência do candomblé, e dos índios que aqui conheciam muito bem o seu uso, o seu emprego, as ervas que estavam aqui. Então isso é uma tradição muito antiga. O uso essa energia das ervas é muito antigo. Há quem chame de fitoterapia também, mas é muito importante a gente saber utilizar, saber usufruir do melhor do que esse sangue verde pode nos favorecer de uma maneira muito bacana, de uma maneira muito salutar, tá certo? Antes da gente chegar lá e também fazer, para a gente poder escolher as ervas, é claro que muitas das vezes a gente tem uma indicação de um ente espiritual que nos fala: olha filho, você precisa fazer um banho de limpeza, um banho de descarrego. Mas a gente já pode começar já a raciocinar da seguinte maneira: existem plantas que são femininas e existem plantas que são masculinas. E na maioria dos casos, quase sempre, as ervas femininas elas são muito cheirosas, elas são muito tenras, ela tem muito caldo. As ervas masculinas elas já são mais secas, elas quase não têm nenhum cheiro agradável. E quando tem, às vezes é um odor muito forte. Então dá para identificar em relação à finalidade. A planta solar, ela agrega, ela traz para a gente, ela nos energiza. A planta feminina, ela tem um poder maior de limpeza, de desagregação. É claro que isso vai de acordo com cada tradição, com cada família dentro da sua casa, e eu não estou aqui para impor a minha tradição, longe disso, e por isso mesmo eu deixo esse aprofundamento desse ensinamento dentro do seu terreiro. Mas a gente pode fazer de uma maneira geral essa colocação. As plantas mais cheirosas, elas são femininas, servem mais para a limpeza e descarrego, e as plantas solares, elas quase não têm cheiro, e quando tem é um cheiro mais forte, e elas são mais voltadas para uma aglutinação de forças, para a gente poder aproveitar melhor essa energia, esse prana vital do sangue verde, das nossas queridas ervas. E o Brasil é rico disso daí. Quase todo mundo tem uma receita de um banho, quase todo mundo já ouviu falar: olha, o arruda é bom para aquilo, o alecrim é bom para aquilo outro, e por aí vai, tá bom? Mas esse ensinamento eu vou deixar um pouco mais para dentro da sua casa, para dentro do seu terreiro, tá legal? Uma coisa que eu gostaria também de dizer é que quando a erva é para o banho, o uso da erva é para a limpeza e para a desimpregnação, a gente tem uma ideia de que aquele sumo, aquele caldo, ele é um ácido que a gente joga em cima e toda aquela energia negativa vai se desfazendo. Não é assim que funciona. O banho de limpeza, um banho de desagregação, um banho de descarrego, ele é utilizado com as ervas que são uma esponja. Elas absorvem aquela energia. Então não é um ácido que você vai jogar e que vai corroer. Não é nada disso. Lembrando, ela é como se você tivesse pego uma esponja de lavar louça, coloca assim dentro
da água e você solta. E aí ela vai sugar, ela vai puxar aquela energia que está impregnada no nosso corpo, no nosso duplo etérico, no nosso físico, tá bom? Então não é um ácido que corrói. O banho em si já começa já na colheita das ervas. Porque a gente, como eu disse antes, a gente tem a erva solar e a gente tem a erva lunar. E isso dentro da Umbanda esotérica tem que ser levado em conta, além do que eu vou falar agora, que é o dia da vibração original. Na Umbanda esotérica a gente tem uma visão um pouco diferente em relação aos dias da semana que são consagrados aos orixás. A gente tem o dia de domingo consagrado ao nosso Pai Oxalá, a segunda-feira para a nossa Mãe Iemanjá, a terça-feira para nosso Pai Ogum. Na quarta-feira a gente tem na vibração das crianças de Ori, na quinta-feira a vibração de Xangô, na sexta-feira de Oxóssi e no sábado de Orimá, que em outras tradições é Obaloaê. E aí também a gente tem que levar em conta a fase lunar que a gente se encontra. A Lua, ela tem uma forte influência nos líquidos. E de que a gente pode ver isso daí normalmente no fluxo e no refluxo da maré. Quando a gente está numa lua cheia, a gente tem a maré alta, né? A gente observa muito isso. Na colheita do bambu para fazer cerca, inclusive, se a gente corta o bambu para fazer esse tipo de serviço na lua minguante, dificilmente ele vai apodrecer, dificilmente ele vai criar bicho. Então a fase lunar ela tem que ser observada. E na Umbanda esotérica a gente utiliza a quinzena positiva, que é na lua crescente, em especial, é ótimo, e na lua nova, onde que está se renovando esse prana das ervas, que tem a maior facilidade de extração dessa energia de vida das ervas. Agora a quinzena negra, não é porque é uma quinzena negra. Essa quinzena negra às vezes se torna uma expressão muito pesada, mas não é isso que eu quero dizer não. É uma quinzena onde que a força, energia vital, o prana das ervas está mais condensado ou no caule ou nas raízes. E quando a gente vai tratar de banho, nós utilizamos as folhas. Nessa quinzena branca da lua nova e da lua crescente, a energia vital, o prana, aquilo que a gente precisa usar está mais concentrado nas folhas, certo? Também tem que ser levado em conta, se é uma erva solar, ela deve ser colhida enquanto há dia, enquanto há luz do sol. Quando é uma erva lunar, a gente precisa colher ela enquanto está sem a luz do sol. Não necessariamente a lua deve estar aparecendo. Essa questão de solar e lunar é durante a fase enquanto há luz e enquanto não há luz, certo? Então isso precisa levar em conta, que quando a gente vai tomar um banho de agregar, de trazer para a gente colhe a erva no período solar, no período enquanto há luz do sol. Um banho de desagregação, um banho de descarrego, a gente pode usar as ervas colhidas durante a noite, certo? E o ato de colher a erva tem que ter um máximo respeito, porque na natureza tudo tem o seu dono, tudo tem o seu representante. Em algumas tradições nós temos a figura de Ossan, Pai Ossan, que ontem foi um dia reservado, né, a Ossan. Na Igreja Católica há o seu entendimento. Para algumas tradições tem essa ligação com a Igreja Católica. Ontem foi o dia de Ossan. Na Umbanda esotérica nós acreditamos que Pai Oxóssi ele também agrega essa energia das folhas, certo? Então quando for colher suas ervas, não custa nada você conversar com essa erva, dizendo que é para finalidade de remédio, para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos um bom resultado, pedindo licença aos senhores das ervas, Ossan em outras tradições e Oxóssi na minha casa, por exemplo. Eu posso cantar pontos de louvação ao nosso Pai,
pedir a licença com carinho, tirar as folhas necessárias para que vai ser usado, lembrando uma questão sobre a quantidade das ervas que vai ser usada. Normalmente, quando a gente vai tratar de assuntos espirituais, a quantidade é ímpar. Quando são para questões mais materiais, uma limpeza do corpo, por exemplo, uma desagregação, a gente utiliza a quantidade par. Então, para melhor entendimento, um banho litúrgico, um banho de elevação, um banho de firmeza, um amaci, a gente utiliza a quantidade ímpar. Quando é um banho mais de limpeza, um banho de descarrego, a gente utiliza mais uma quantidade par, tá? E também, quando a gente colher essas ervas, eu gosto de estender no meu terreiro uma toalha branca, um lençol branco, algumas casas estendem uma esteira, e ali eu deixo essas ervas descansando no pós-colheita. Porque eu acredito que é um ser vivo e quando a gente tira, a gente tala a folhinha lá do galho, ela se cansa, ela se estressa. Eu acredito nisso, de verdade. Então, quando eu fiz essa colheita, obedecendo uma quinzena da lua, numa fase de lua positiva, obedecendo um horário de luz ou de noite, eu deixo essas ervas ali descansando um período de mais ou menos uns 5 minutos, para então depois eu vou macerar, vou pilar, eu vou extrair o sumo dessas ervas, tá legal? A extração do sumo das ervas, ela tem várias maneiras. Existe a decocção, existe a maceração, você pode bater no liquidificador inclusive. Por quê? O aço inox, ele não solta nenhum tipo de resíduo. E o vidro ou o plástico do copo do liquidificador são isolantes naturais. O plástico e o vidro não agrega nada, nem agrega e nem absorve, ele isola. Por isso que na Umbanda Esotérica a gente utiliza as nossas guias feitas com material natural, o mais natural possível. A gente não usa muito a guia de miçanga de plástico. Não fugindo do assunto, a gente tem várias maneiras de extrair o sumo das ervas. E como é que eu posso extrair? O mais normal, o mais comum que acontece é quando eu fervo uma quantidade de água suficiente para poder fazer o banho, e quando levantar a fervura, eu tiro do fogo, eu apago aquele fogo e coloco as ervas que eu selecionei ali dentro e tampo esse recipiente. O que eu gosto de fazer e o que eu recomendo? Eu recomendo que você pegue uma tábuazinha e nela você pode fazer 2 símbolos. O primeiro você pode traçar com pemba uma estrela de 6 pontas. E aí então você pega uma tigelinha branca, coloca ela ali no centro ali, acende uma velinha branca ali do lado, tudo com orações, tudo com os pontos cantados. E aí então você coloca as ervas ali dentro dessa tigelinha de porcelana branca, ou até numa bacia de ágata também pode. Eu costumo ainda cortar, rasgar as folhinhas, certo? E aí, então eu derramo aquela água fervente ali dentro e abafo com um pratinho. A questão da estrela de 6 pontas é quando eu vou fazer um banho litúrgico, um banho de agregar, um banho para me fortalecer. E eu ainda aproveito essa questão da tábuazinha. Do lado contrário da tábua eu faço uma estrela de 5 pontas. É só uma questão de adaptação, uma questão de praticidade. Não tem muita importância em ter 2 ou uma só tábua, ou então uma toalha onde você pemba uma estrela, ou não tem importância isso não. Mas eu faço assim, no revés dessa tábuazinha com as 6 pontas, eu tenho uma de 5 pontas, que quando eu faço um banho de limpeza, um banho de desagregação, um banho de descarrego, esse mesmo procedimento da tigelinha com a luz branca, com a água fervendo, com a erva rasgada, eu ponho essa tigelinha em cima da estrela de 5 pontas, certo? E ali eu vou pedindo, eu vou rezando, eu vou cantando, eu vou pedindo para que tudo dê certo, que eu consiga me livrar de certas energias negativas, tá legal? Agora, no pós-banho, é muito interessante que você primeiro tome o seu banho de higiene normal,
lave a sua cabeça, tire toda aquele cansaço, o suor, a poeira da rua. É bom lembrar que a água não carrega inimigo, a água sempre carrega, sempre limpa, sempre lava, né? Inclusive é uma energia feminina que nos ajuda muito na limpeza, né? Bom, aí eu tomo meu banho de higiene e depois, com aquele banho já numa temperatura onde que eu consiga suportar, né, que eu deixei fervendo, então eu me viro para o lado da onde que o sol nasce. Sabe por quê? Porque é o primeiro raio de sol que chega até a mim. É o primeiro ar, é o nascimento, é a força solar que está chegando para mim. Então eu me viro para o lado que o sol nasce. Estando de noite, eu sei que o sol nasce no leste, eu me viro para o leste. Então eu pego aquele banho e me lavo e derramo sobre mim aquela força energética. Existem banhos que não são recomendados para se jogar na cabeça. Outros podem, não tem problema nenhum. Quando se usa as ervas de Pai Oxalá, eu posso jogar esse banho na minha coroa, não há problema nenhum, mas eu não sou filho de Oxalá, não tem importância. Oxalá é o pai de todos, né? Então não há importância nenhuma, mas há certos banhos que não são recomendados a derramar na cabeça, porque são ervas que, na maioria das vezes, esses banhos são ervas que são extremamente sugadoras de energia, como eu disse antes, que não é um ácido que corrói a má vibração. É uma erva que tem um poder de absorver muito forte. Então não é recomendável. E uma outra coisa também, não é só você pegar uma bacia e chuar, não. Enquanto você está fazendo seus pontos, fazendo suas orações, você vem derramando. E como é mais fácil, todo mundo começa aqui na frente e depois derrama nas costas, né? Não. É o contrário. Primeiro você pegando aquele recipiente, aquela tigelinha, vem aqui nas costas, deixa derramar da nuca para baixo, vem deixando aquela água daquele banho escorrer, sentir aquela energia maravilhosa da água do banho, pronto, escorrer pelas costas. Depois você traz aqui, ó, do queixo para baixo, você deixa aquele banho vir limpando tudo. Se for um banho que pode ir para a cabeça, a mesma coisa. Inclina um pouquinho a cabeça para trás e deixa aquele banho ir limpando, revigorando das suas costas, depois para sua frente. Deixa aquela água escorrer pelo rosto. Cuidado com os olhos, né? Com a questão de mucosa, porque às vezes as pessoas são sensíveis, né? Às vezes causa uma alergia, então tem que tomar um cuidadinho. Fecha o olho, tá? E depois disso, não se seca. Você pode ficar um pouquinho ali dentro do seu banheiro esperando aquele banho secar naturalmente. Se tiver muito frio, se tiver numa localidade fria, você pode colocar uma toalha por cima, você pode colocar um roupão, mas é interessante que não se enxugue, que deixe que aquele banho seque normalmente, que a sua pele absorva aquela energia benéfica do banho de ervas, tá legal? Então fica a dica, não se seca depois do banho de ervas não, tá? Mesmo que seja um banho de descarrego. Tem uma outra coisa que precisa ser colocada, que é a questão do bagaço da erva. Quando a gente estava lá na preparação para a colheita de ervas, que a gente, com todo respeito, com todo carinho, a gente vai lá e tira a folhinha das ervas, ou tira o galinho e tudo mais. E aí você vai para sua tigelinha, você deixou aquela erva descansar, você macera. Tem a possibilidade de você usar 2 pedrinhas de cachoeira, pôr as ervas ali na cachoeira e ralar elas e toda hora ir molhando. Você pode fazer isso. Aqueles que vão usar o liquidificador, como eu falei, não tenho tempo, mas eu preciso. É lógico que alguém vai usar um liquidificador, então eu já estou me adiantando. Pode usar num caso assim de urgência, pode usar. O aço inox não solta e não libera nenhum tipo de toxicidade, e o vidro ou plástico do copo do liquidificador é isolante, certo? Bom, aí o resto daquela erva, existem banhos que você vai deixar o bagaço da erva passar pelo corpo.
são os banhos de descarrego. Geralmente pode deixar. Há outros banhos que não há necessidade, que é um banho litúrgico, um banho de elevação. Não há necessidade nenhuma. O restante daquelas ervas, a gente precisa tratar com um enorme respeito, meu irmão. Sabe por quê? Aquilo é um cadáver. Ele deu a energia de vida dele para você. Então aquilo ali tem que ser tratado com o máximo de respeito. Não é só pegar o resto da erva, embrulhar no papel higiênico e jogar dentro da cestinha do banheiro. Não é assim. Você precisa pegar aquele corpo sem vida, levar para a natureza. Na mesma hora, eu não tenho jardim, e como é que eu faço? Você tem uma plantinha dentro da sua casa? Coloque no vaso da planta, coloca na terra do vaso da planta. Ah, mas nem planta eu tenho. Aí então, meu irmão, você vai precisar levar no outro dia, ou assim que possível, depositar num gramado, num pé de árvore, em algum lugar. Isso não pode ser jogado no lixo de uma maneira normal, de jeito nenhum. Aquilo ali, nós umbandistas, nós acreditamos muito nas forças da natureza. Então, aquela erva, aquela planta, ela te deu a essa energia de vida. Trate com carinho, meu irmão. Então, recolhe aquele material e leva para devolver para a natureza. Certo? Uma coisa também muito importante de dizer é que quando isso ocorre, é muito importante a gente limpar o local onde a gente tomou banho. Ainda mais se for um banho de descarrego. Sabe por quê? Porque a sua esposa, filho ou filha, seu namorado, seu noivo, sua mãe, seu pai, seu irmão, vão tomar banho ali também. E se tiver algum resquício daquilo que tirou do seu corpo ali, por que isso não pode prejudicar, mesmo que for um pouquinho, não pode influenciar na vida daqueles que estão dentro da sua casa? Isso é lógico. Então, meu irmão, acabou de tomar o seu banho, tem erva, tem bagaço de erva no chão? Recolhe. Tem restinho do banho no chão? Joga uma água limpa, certo? Para aquele resultado que foi feito para você não possa influenciar naqueles que moram junto com você. Isso é muito importante, tá certo? A higiene antes de tudo. A higiene do corpo físico, ela precisa ser tão bem, a higiene, melhor dizendo, do corpo espiritual precisa ser tão bem cuidada, ou até mais, né, do que a higiene do corpo físico, tá certo? Então, fez o seu banho, lava o chão, recolhe o restinho das ervas que estão ali e já direciona para um local de destino. E para finalizar, se você gostou, meu irmão, assina o nosso canal, se inscreve, assina o sininho e você vai receber sempre mais informações, tá legal? Um forte abraço, que Oxalá nos abençoe. É sempre bom estarmos de sermos luz na vida das pessoas e é de cabeça baixa quem se enxerga Aruanda. Um forte abraço, até a próxima oportunidade, até outro dia.